Olá, moçada do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar vocês. Vem comigo aqui para nós conversarmos mais uma vez sobre as práticas corporais de aventura e, em específico, a gente vai falar da escalada, as várias formas. Então, o nosso objetivo é conhecer a prática da escalada, sua evolução histórica e a relação social com o meio ambiente e o meio urbano. Você sabia que é possível fazer escalada no meio urbano? Que existe até uma modalidade de escalada indoor? Sabia que existe isso? E aí, você sabe o que é escalada? Onde ela pode ser praticada? Que benefícios a escalada, a prática da escalada pode trazer para o seu praticante? Quais são os tipos de escalada? Será que quando a gente fala de escalada, a gente está falando só daquela escalada de altas montanhas? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa prática? Talvez você veja que uma possibilidade é que você já tenha experimentado até a escalada e nem saiba disso, hein? Então vamos conhecer? Então, primeiro lembrando, né? As práticas corporais de aventura são práticas normalmente feitas em um ambiente natural, de modo que através dessas práticas há uma integração do praticante com a natureza e também com o meio urbano. Então a gente já aprendeu sobre isso, que as práticas corporais de aventura, elas possibilitam uma ligação do praticante com a natureza, mas que também existe a possibilidade dessas práticas de aventura no meio urbano, né? Elas não são exclusivas, não é uma exclusividade dessa prática junto à natureza, é o mais comum, mas existe a possibilidade também de realização no meio urbano. A escalada, desporto ou atividade de escalar paredes de rocha, com uma exigência física elevada que combina ginástica e agilidade com o trabalho mental para executar uma ascensão ou uma travessia, com o objetivo de atingir um ponto final ou o cume de uma face rochosa ou outra estrutura. Então a gente viu aqui, ó, o que a escalada vai exigir de você? Força, agilidade e um preparo mental muito grande para escolher ali a melhor via e enfrentar a dificuldade que aquela via coloca para você, ok? Então, alguns autores afirmam que o esporte teve sua origem lá nos Alpes suíços, no século XVIII, depois que os alpinistas passaram a buscar os caminhos mais difíceis para chegar ao topo das cordilheiras. Para conquistar esses feitos, foram desenvolvidas técnicas e equipamentos especiais para que lhes permitisse superar o desafio. Então acredita-se que a escalada começou na Cordilheira Alpina, né, nos Alpes suíços e franceses. E por isso que muitos praticantes de escalada até hoje são chamados de alpinistas, né? Inclusive, a gente vai aprender, mas durante a aula, da onde que veio esse termo aí de alpinismo, tá bom? Para a nossa primeira atividade de hoje, a escalada pode ser praticada como uma forma de recreação ou em níveis mais elevados como desporto competitivo. Algumas atividades comerciais utilizam as técnicas da escalada no seu cotidiano, como na manutenção de torres de comunicação ou até também de prédios altos, tá? Escreva no seu caderno em que outras atividades a escalada também pode ser utilizada. Depois, socialize aí com os seus colegas. Então, onde que a gente pode ver escalada fora dessa ideia, desse conceito de subir um morro, né? Aonde que a gente pode encontrar a prática da escalada com um outro objetivo? Faça suas anotações aí, daqui a um tempinho a gente volta.
Muito bem, pessoal. Então essas as suas anotações você vai deixar aí separadinho, né? Para depois, primeira oportunidade que tiver, socializar com os seus colegas e com o seu professor. Aqui a gente vai falar das modalidades aonde a gente encontra a escalada. Então a primeira modalidade a gente vai chamar de alpinismo, que é o quê? A escalada de altas montanhas, tá? Então, por que essa escalada ficou conhecida como alpinismo? Por conta da origem, né, dessa atividade ter sido lá na Cordilheira Alpina, né, dos Alpes, ali na Suíça e na França principalmente, tá? Então, essa tipo de escalada de subir as grandes montanhas, né, que existem no mundo, fica conhecido como alpinismo, mesmo que aconteça numa outra cordilheira que não sejam os Alpes, tá? Atividade com início do século XVIII na Cordilheira dos Alpes, na França, Suíça, Alemanha e Áustria. Para conquistar as montanhas, os alpinistas criaram equipamentos e técnicas de escaladas, tá? Com aquilo que eles tinham na época, eles que desenvolveram muitas das técnicas e adaptaram materiais que são utilizados até hoje nessa modalidade e em outras também. Daí nós temos também a atividade de montanhismo. O que é a atividade de montanhismo? Toda atividade realizada em ambiente de montanha, como trilhas, acampamentos e escaladas. Aqui que eu falei para vocês que talvez você já tenha feito escalada e nem saiba. Se você praticou montanhismo, por exemplo, se você acampou em alguma montanha, você praticou montanhismo, uma das modalidades da escalada, tá? Aqui no Paraná, a gente pode falar ali, ó, da subida do Pico do Anhangava, é um dos montes aqui, né, da Serra do Mar. É uma subida que não é tão difícil, né? Não exige grandes equipamentos nem muita técnica para subir. Então, quem já experimentou subir o Anhangava, praticou escalada na modalidade de montanhismo, tá? Também o caminho do Itupava, que é uma trilha que sai aqui da cidade da Borda do Campo, ainda próximo de Curitiba, aqui na Serra do Mar, e é uma trilha que desce toda a serra até a cidade de Morretes, no litoral. Então, quem já experimentou também esse caminho do Itupava, ali na Serra do Mar, também praticou montanhismo, praticou uma modalidade de escalada. Então, todas essas atividades realizadas em ambiente de montanha não deixam de ser uma forma de escalada, é a modalidade do montanhismo, ok? E daí nós temos a escalada esportiva. É um esporte que surgiu na década de 1970 na Ucrânia, conta hoje com diversas modalidades, podendo ser praticada junto à natureza ou em paredes artificiais. Então a escalada de montanha, a escalada esportiva, é mais aquela escalada de uma parede, de um paredão. Como que surgiu? Lá na Ucrânia, por conta do mau tempo no inverno, né, para treinar, na forma de treinamento, né, as pessoas prendiam pedaços de rocha nas paredes, né, das casas e treinavam subir se segurando nessas pequenas rochas. E isso acabou se tornando um outro esporte, uma outra modalidade de escalada, tá? Então a escalada esportiva ela pode acontecer em paredes naturais de rochas, tá? Ou em paredes artificiais construídas para a prática da escalada. A escalada esportiva em parede artificial.
É escalada em uma parede ou muro onde estão instaladas agarras de diferentes formas e tamanhos. As paredes podem possuir diferentes alturas, diferentes formatos, incluindo até as negativas. O que é a negativa? É quando a inclinação da parede é ao contrário, né? Obriga que o escalador acabe ficando pendurado no ar para poder vencer essa negativa, tá bom? Então as paredes artificiais são aquelas que utilizam aquelas agarras de resina, tá? E aonde você tem diferentes vias de diferentes dificuldades. O escalador pode ou não utilizar equipamentos de proteção e segurança, o que possibilita uma escalada altamente técnica e com diferentes níveis de dificuldade. Inicialmente utilizada como treinamento, hoje é um esporte com vida própria, né? Então esse tipo de escalada esportiva ela surgiu inicialmente como uma forma de treinar os alpinistas que fariam aquelas, né, escaladas de grandes montanhas. Mas, né, acabou se desenvolvendo como um esporte próprio, tá? Então hoje existem algumas modalidades específicas da escalada esportiva em parede artificial. Segunda atividade nossa, então. A escalada indoor geralmente é feita em ginásios de escalada, onde existem muros construídos normalmente de madeira com agarras artificiais de resina, para simular ao máximo as paredes de rochas naturais. Perceba que este é um esporte que necessita de alguns cuidados de segurança para a sua prática. Converse com seus colegas e registre quais são estes cuidados. E você pode fazer esse registro aí montando um Jamboard, né, com imagens e registros que você fez. Então agora eu vou dar um tempinho para você copiar o enunciado dessa atividade e você vai deixar para realizá-la um pouquinho mais para frente, depois da nossa aula, né, como uma atividade aí de casa ou uma atividade de reforço. Então, nesse momento, você vai copiar o enunciado. Um tempinho para você fazer isso aí.
Anotou o enunciado aí? Beleza, depois você faz a sua pesquisa e coloca os seus apontamentos, ok? Aqui a gente continua, vamos falar então dos equipamentos envolvidos hoje, principalmente na escalada esportiva. Então nós temos 3 grupos básicos de equipamento: as ferragens, os equipamentos de segurança e os chamados equipamentos macios. Das ferragens a gente tem os mosquetões, os blocantes mecânicos e os aparelhos de freio, tá? Na maior parte, esses aparelhos também estão ligados à segurança do escalador. Como segurança, a gente tem as luvas, os capacetes e as sapatilhas. Lembrando que as sapatilhas, elas têm que ser sapatilhas especiais para ajudar a aderência do escalador nas agarras, tá certo? E os chamados macios, os equipamentos macios, são as cordas, as fitas, o cinto e a cadeirinha. Dependendo da modalidade que você vai praticar, existem alguns equipamentos que você vai precisar, tá? Algumas modalidades serão bem poucos equipamentos necessários, outras modalidades você vai precisar de mais equipamentos, ok? De acordo com a modalidade, tem o seu equipamento específico. Esporte olímpico, você sabia que a escalada esportiva se torna esporte olímpico a partir da Olimpíada de Tóquio, Então, nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, foi incluída a prática da modalidade de escalada esportiva indoor nas seguintes provas: o boulder, a dificuldade ou lead e a velocidade speed. Em competições oficiais, ou seja, nessa competição da Olimpíada, os atletas passam por todas as categorias para conquistar a medalha olímpica. Então, o mesmo atleta vai passar por aquelas 3 categorias da escalada, tá? E vai somar pontos para daí serem classificados e serem distribuídas as medalhas. O campeão será o que ficar em primeiro lugar na média de pontos das 3 atividades, tá? Então esse é o formato que será utilizado na competição olímpica, principalmente na Olimpíada de Tóquio. O boulder, vamos entender um pouquinho cada uma. O boulder é disputado sem corda em paredes de 5 metros de altura, protegidas por colchão de segurança na base. Então a única segurança, se o atleta cair, ele não usa corda. Se ele cair, ele cai sobre esses colchões de segurança, tá? É uma modalidade que exige força, técnica e uma variação de movimentos bem complexa. O atleta tem cerca de 5 minutos para fazer cada desafio em média. O tempo varia de acordo com cada competição. Então o boulder é a competição mais técnica, que exige mais técnica do praticante, tá? Daí nós temos a dificuldade, o lead. A dificuldade já é uma escalada com cordas, feita em paredes bem mais altas, de 15 a 20 metros de altura. O atleta vencedor é aquele que chega mais alto, superando todos os desafios que os caminhos de agarras montadas por especialistas oferecem. No lead, o atleta não sabe qual é a trilha, tá certo? O percurso fica gradualmente mais difícil e exige muita resistência do atleta. Ou seja, quanto mais alto ele alcançar, mais difícil será o percurso, tá? Mais exigência física vai ser pedido para o atleta, tá bom? E a velocidade? A velocidade é realizada em paredões de 15 metros, com uma inclinação fixa de 5 graus negativos, e uma pista sempre igual, com agarras colocadas nos mesmos lugares. Então são 2 pistas idênticas. Vence o atleta que chegar primeiro ao final da parede e exige muita velocidade. Então o que está sendo avaliado aqui é a velocidade do escalador. Eles têm uma pista igual, os 2, cada um faz a sua rota, o primeiro que chegar lá em cima é que vence a prova. Quais são os benefícios físicos que eu tenho quando eu começo ou quando eu pratico escalada? Claro, eu vou ganhar na minha força muscular e na resistência, isso é uma exigência grande. Vou desenvolver habilidades motoras de coordenação, a coordenação dos meus movimentos vai melhorar muito.
Como eu vou ficar mais forte? Eu vou ter um aumento também da minha massa óssea, os meus ossos vão ficar mais fortes, evitando algumas fraturas. E ainda eu vou melhorar a minha flexibilidade e o meu equilíbrio. Por quê? Como eu vou ter que trabalhar aí movimentos muito diferentes, né? Isso vai melhorando a minha flexibilidade. E os cognitivos? Eu vou aprender a lidar com medos e inseguranças, a começar já pela altura das paredes que eu vou ter que vencer, tá? Vou melhorar na minha atenção e concentração, porque eu vou estar mais concentrado naquilo que eu estou fazendo, né? No meu objetivo de vencer aquela via. Eu vou desenvolver pensamento tático e estratégia, porque não adianta só eu me agarrar na parede, né? Subir nas agarras. Eu tenho que ter uma estratégia de como fazer os movimentos, como conseguir ir elevando o meu corpo. Diminuindo o meu esforço, né? Economizando energias, eu tenho que melhorar muito a minha técnica. Então eu preciso ter uma estratégia para o meu caminho, para o caminho que eu vou percorrer. E também a capacidade de resolver problemas. Por mais que você tenha uma boa estratégia, em alguns momentos você vai ter sérios problemas aí para resolver, uma posição meio complicada para vencer, certo? O que nós estudamos hoje então, pessoal? A gente falou da escalada, uma prática corporal de aventura com diferentes modalidades. A escalada em paredes artificiais surgiu como uma opção de treinamento, mas atualmente é um esporte, inclusive, olímpico. E a prática da escalada traz benefícios físicos, psicológicos e cognitivos aos seus praticantes. Muito bem, pessoal. Então, espero que vocês tenham aprendido e aumentado o seu conhecimento sobre essa prática de aventura, a escalada. Até breve. Tchau para vocês.